Oi pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre orçamento de obras, certo? Esse é um dos itens mais importantes no gerenciamento de obra, tá? É justamente o orçamento que nós vamos ver aqui que vai dar todo o custo de uma obra em que nós precisamos gerenciar durante a execução, certo? Então nós teremos essa aula e outras aulas, essa é a aula mais teórica, depois nós teremos umas aulas mais de como levantamento de quantitativos, como precificar, como montar os quadros da NBR, mas essa hoje é a nossa primeira aula sobre orçamento e nós vamos falar de questões teóricas ligadas ao orçamento. Bom, o orçamento ele consiste essencialmente em determinar as quantidades de serviços através do projeto executivo, dos respectivos preços unitários, sendo estes fixados a partir da natureza dos serviços, definida por memoriais descritivos e normas técnicas da quantidade de insumos, obtidos geralmente de cadernos de encargo e dos preços unitários do insumo, conseguidos através de consulta a fornecedores e tabela de composição de custos. O que é isso? Todos nós fazemos orçamento na nossa vida, tá? Nós temos lá um orçamento, por exemplo, da sua casa. Você vai chegar lá, o que é que você tem? Você tem a quantidade de, por exemplo, o que é que precisa para fazer uma determinada comida, um prato de carne. Você vai lá ter uma composição, quantos quilos de carne, se você entrar numa receita, você vai lá ter as composições de quanto necessita de cada produto, de cada ingrediente para fazer aquele prato. Se você tiver isso aí são as quantidades que você vai precisar, certo? Isso aí já foi definido para um determinado número de pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas, lá ele dimensiona, certo? No orçamento de obra é a mesma coisa, eu vou dimensionar quanto eu vou precisar de serviço, ou seja, para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, quanto é que eu vou precisar de cada ingrediente, ou seja, de cada insumo necessário. Então isso aí é uma parte. A outra parte são os preços, ou seja, quais são os preços de todos os ingredientes, do cimento, da areia, do tijolo, o que for necessário para fazer aquele serviço. É a mesma coisa com relação ao que a gente falou da comida. Quanto é o preço da carne, quanto é o preço do sal, quanto é o preço do tomate, é a mesma coisa. O que é que eu faço? Para eu saber o preço, eu multiplico esta quantidade pelo preço. E aí eu vou ter o preço daquele prato. No caso, fazendo a correlação com a obra, eu vou ter o preço daquele insumo, ou seja, eu vou ter o preço de quanto custa 1 metro quadrado de alvenaria. Tá? Então, esse é uma parte do orçamento. O outro orçamento é você definir quais as quantidades de serviços necessárias para a execução da obra. Por exemplo, quanto é necessário, quanto de alvenaria eu vou precisar, ou seja, quantos metros quadrados de alvenaria eu vou usar dentro da minha obra, certo? E quanto isso vai me custar. Se eu tenho o preço por metro quadrado, se eu multiplicar a quantidade de serviços necessários, de alvenaria, por exemplo, se eu multiplicar um pelo outro, eu vou ter o valor total da minha obra, certo? Então, eu costumo brincar que vocês aqui vão usar praticamente regra de 3 simples. Não é nem a regra de 3 composta que precisa fazer a inversão no final. Então, é muito simples. O que a gente precisa é entender de projeto, e é o que a gente vai trabalhar muito aqui em sala de aula, vocês lerem as plantas, conseguirem entender aquilo ali é que vai ser o entendimento, a sua visão de projeto, com aquelas quantidades. Se você tiver lá a quantidade de preço para cada serviço, é só multiplicar um pelo outro, certo? Eu costumo também mencionar que orçamento, ele não é difícil, ele é trabalhoso, certo? Porque eu preciso ler todas as plantas, eu preciso entender como é que tem. Obviamente que existem softwares que ajudam isso, hoje já tem novas formas de projetar, usando, por exemplo, o BIM, que nós vamos ver aqui como é que funciona, para a retirada de quantitativos, que é a parte mais complicada, a parte mais trabalhosa de um orçamento, tá? Mas nenhum orçamentista vive sem isso. Mas, por outro lado, tem uma vantagem. No momento que eu estou retirando os quantitativos, ou seja, eu estou conhecendo o meu projeto, eu estou analisando todas as etapas construtivas, o que é que vai ser executado, o que vem primeiro, o que vem depois. Estou vendo, por exemplo, eu tenho desenvolvendo a minha visão espacial em relação ao projeto. Então, o orçamento é muito interessante. Se você conversar com profissionais mais experientes,
Tem muito que diz assim, eu começo a conhecer minha obra no momento que eu faço o orçamento. Então, eu gosto de fazer o orçamento porque é o momento que eu vou entender todos os detalhes daquilo ali, certo? Então, esta nossa disciplina, ela chega muito para isso, com os conhecimentos de técnicas construtivas, com os conhecimentos de materiais que nós tivemos em disciplinas anteriores do nosso curso, com os conhecimentos sobre sistemas estruturais, certo? Com os conhecimentos que nós tivemos lá de desenho, nós vamos juntar tudo para montar um orçamento, ok? Bom, quais são as vantagens de se fazer um orçamento? O orçamento ele permite a verificação prévia da viabilidade do empreendimento, certo? Ou seja, uma das funções do engenheiro é trabalhar a viabilidade. Eu posso ter uma obra magnífica, muito bem feita, com soluções técnicas perfeitas, mas caras demais em que ele não se torna viável. Então, isso não é um serviço de engenharia. Então, eu tenho que trabalhar para tornar aquela obra viável. Então, eu tenho que estar sempre analisando se a obra é viável ou não, certo? E o orçamento vai me ajudar neste processo. Outra vantagem, os custos do serviço distribuídos segundo um cronograma físico-financeiro, nós vamos ver isso aqui, permitem uma programação de suprimentos de materiais e outros recursos, certo? Ou seja, eu vou fazer um orçamento, nós já mencionamos aqui rapidamente como é que faz, eu vou saber lá, por exemplo, quantos metros quadrados de alvenaria eu vou fazer, quanto aquilo vai custar. Mas uma coisa é o valor total do serviço, a outra coisa é quanto ele custa no tempo. Eu posso ter lá, rapaz, a minha alvenaria ela vai custar R$100.000, tá? Mas eu vou levar 10 meses para fazer aquele serviço, tá? Dentro do meu cronograma de obra. Então, quanto vai me custar a minha alvenaria por mês? Cálculo simples, R$10.000 por mês. Então, ou seja, isto é importante porque eu não preciso saber, eu não preciso ter os 100 mil no início da obra, eu preciso ter 10 mil a cada mês. Então, eu posso programar, por exemplo, meus recebimentos de parcelas, das vendas dos meus empreendimentos, e eu posso programar minha obra em função desses recebimentos, porque eu também não receberei o apartamento que eu estou vendendo ou qualquer outro serviço lá, todo de uma vez, ok? E o orçamento criterioso da obra, a partir de um orçamento bem elaborado, possibilita a redução de custos pelo conhecimento dos itens com mais influência sobre esses custos. Esta é uma coisa interessante. Nós vamos ver aqui também que eu não tenho, dentro da obra eu não tenho todos os custos iguais, certo? Então eu vou ter itens mais caros. A gente tem aquela regra de Pareto que o 20% dos itens representam 80% do custo. Então, ou seja, com o orçamento eu vou saber quais são os itens mais caros. Estes itens mais caros serão os itens que eu terei, por exemplo, um cuidado maior com relação a desperdício, com controle com relação a roubo, por exemplo, com relação às quantidades, os levantamentos mais corretos possíveis para que eu tenha um melhor gerenciamento da minha obra. E se eu quiser reduzir, por exemplo, um custo da minha obra, eu vou atuar naqueles serviços que são mais caros, certo? Então o orçamento ele me dá uma visão geral de todo o meu custo da minha obra e onde eu vou poder atuar como gerente de uma obra na forma de melhorar, de reduzir o custo daquela obra, tá? Bom, a elaboração de um orçamento de um projeto é, normalmente, tarefa complexa em si. Em projetos de obras civis ou industriais, essa complexidade cresce devido aos seguintes fatores. Baixa especialização da mão de obra, dificultando a obtenção de níveis uniformes de produtividade. Como nós temos no setor da construção civil, no Brasil, obviamente, nós temos uma dependência muito forte, hoje em torno de 50% do custo de uma obra é mão de obra, certo? Nós temos uma dependência muito grande dele. E temos uma dependência muito forte da produtividade, que varia de pessoa para pessoa, de hora para hora, de dia para dia, certo? Da vitória do Ceará, da derrota do Fortaleza, certo? Tudo isso vai impactar, por exemplo, no humor e na produtividade dos funcionários. Por exemplo, também nós temos a produtividade em obra, ela varia, por exemplo, do primeiro pavimento para o 10º, certo? De uma obra plana para uma obra vertical. Então, existem muitos fatores que impactam na produtividade. E isso aí, obviamente, vai impactar também no orçamento. O que é que nós acabamos fazendo? Nós acabamos fazendo um orçamento médio. Nós pegamos uma produtividade média e essa produtividade ela é utilizada no momento do cálculo do orçamento, certo? Temos também um outro problema com relação à produtividade, é que normalmente essa produtividade ela não é, muitas vezes, aferida pela obra, ela não é corrigida. Então nós temos, às vezes, problemas de valores
discrepantes entre o valor que foi orçado com o valor que foi medido em obra. E isso pode dar um impacto, por exemplo, no custo final da obra, né, se essa discrepância ela for muito grande. Tá? O que acontece muito em obra hoje é que tem serviços que têm o preço, a produtividade planejada, né, orçada, de um determinado nível e a realizada maior. Mas outro serviço eu tenho uma orçada de determinado nível e a outra ela é menor. Certo? Então, assim, no final, estatisticamente, ela acaba se compensando. Tá? Então, o problema de produtividade vai sempre afetar. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão de produtividade para aferir quanto melhor for o meu valor de produtividade, mais preciso será o meu valor de mão de obra. E isso é importante, porque, por exemplo, nós temos os impactos dos encargos sociais. Então, hoje os encargos sociais estão em torno de 120%, um número aí né, entre 100% e 120%, uma ordem de grandeza. Então, se eu erro no valor da produtividade, aquele valor, eu ainda vou incidir sobre aquele valor, mas sem a 120% de encargos sociais. Então, isso vai onerar mais ainda a questão do preço unitário, que vai impactar no preço final do serviço. Falhas e omissões, outro item, né? Falhas e omissões no desenvolvimento dos projetos, gerando frequentes alterações no planejamento de sua execução, nos tipos e quantitativos de materiais e nos tipos de mão de obra. Este é um outro problema, tá? Nós temos... Para eu ter um bom orçamento, eu preciso ter um bom projeto, tá? Porque é justamente o projeto que vai me dar as informações necessárias para eu saber quais são os serviços que serão feitos e aí, a partir desses serviços, quais são os custos quais são os custos de cada um desses serviços. Então, se eu quero ter um bom orçamento, eu preciso ter um bom projeto, tá? E a partir de um bom projeto, ter um bom conhecimento desse projeto, saber retirar esses quantitativos. Então, isso é muito importante, tá? Então, e hoje nós temos um Brasil, acho que uma falha em geral, de pouco valor dado aos projetos. Nós temos hoje o custo, né, você pegando um custo de uma obra, hoje é mais ou menos o custo de 5%, entre 5% e 7% é o custo que se tem de projeto, certo? E muitas vezes nós não teremos projetos de qualidade, o que vai impactar no processo. Ok? Então, essas falhas no processo podem comprometer o nosso trabalho. Ok? Então, assim, acompanhar essa questão do processo é fundamental. Tá? Também outro item, grande número de atividades a serem executadas, gerando diferentes tipos de trabalho de difícil quantificação. Tá? Quando você começa a executar, aparecem vários serviços que não foram planejados. Quando você começa a orçar, vários serviços que você imaginava que não também surgem. Então, essa grande quantidade de atividades, né, que geram diferentes tipos de trabalho dificultam muito a quantificação. Às vezes eu tenho quantificações que eu não consigo fazer, né? Por exemplo, de quanto é que eu vou, por exemplo, de retirada de entulho. Muitas vezes eu não faço essa quantificação, né? E lá eu vou ter um custo que eu vou pagar um caminhão, vou pagar uma mão de obra para retirada desse serviço. E por último, né, a complexidade do orçamento também se passa pela variação contínua de preço de insumo, sendo esta variação de preço devido a dois fatores. Ou da escalada de preço, aumento em função da demanda, ou da inflação, aumento devido à deterioração da moeda, certo? Então, ou seja, qualquer variação, como eu tenho lá os preços, e aí nós temos ainda um problema, né? Ou seja, nós temos a variação em função da demanda, né? O aumento de demanda que vai aumentar a necessidade de mão de obra, de recurso para aquilo ali, como também eu vou ter a inflação que vai estar fazendo com que os preços aumentem. Então, por exemplo, você tem um impacto no aumento no preço do cimento. Ele vai ter um impacto enorme no orçamento. Por quê? Porque tem muitos serviços que são feitos em obra que utilizam diretamente o cimento. Então, se eu uso o cimento, né, e aí tem um problema de orçamento. Qual é? Eu fiz lá o orçamento com cimento a 15, certo? E na hora que eu vou executar, o cimento está a 25. Obviamente que eu terei reajustes ao longo do processo, reajustes de prestação, mas muitas vezes esse valor não vai acompanhar esse reajuste quando ele é muito grande. Então, a complexidade se dá aí nessas coisas, ou seja, essa variação de preços ela vai atrapalhar, né, ela vai dar mais complexidade, eu até brincando, mais emoção
na realização de um orçamento, ok? Bom, e o orçamento ele passa por vários pontos, né? Por exemplo, existem níveis de orçamento. Existe um orçamento que eu faço, que a gente chama de estudo de viabilidade ou um briefing, que é quando eu estou pensando em fazer uma obra, né? E aí eu vou ter uma ideia de quanto custa mais ou menos aquele empreendimento. Então, às vezes é muito comum você dizer, isso aqui quanto é o preço por metro quadrado? Né? Quais são as principais informações? Quanto é que é o terreno? Quanto é que está o preço por metro quadrado naquela região? Quanto é que está, por exemplo, quanto é que custa mais ou menos os projetos? Então, assim, você faz um estudo, aquilo ali é um estudo aproximado do orçamento, tá? Para você ter uma ideia. Será que vale a pena? Né? Será que não vale a pena? Quanto é que está o preço de mercado? Para eu comparar o meu custo com esse preço de mercado. Então, é muito comum no início das conversas do empreendimento você fazer esse estudo. Obviamente que também, quando esse estudo ele vai aumentando, né? Aí eu começo a conversar com o arquiteto, né? Com o projetista e começo a ver quais são as soluções arquitetônicas para aquele determinado empreendimento e aí vou trabalhar, né, essas opções e fazendo os estudos de viabilidade. Nesse momento eu tenho estudos de custos bastante agregados e superficiais, mas servem para dar uma noção para os nossos trabalhos. Então, normalmente esses custos, né, as planilhas de quantidade, elas são calculadas com base em índices e referências de obras semelhantes. Então, quanto é que é o metro quadrado, né, quanto é que eu consumo eu tenho lá os indicadores, o consumo de cimento, ou o consumo de alvenaria, o preço da alvenaria, o preço do concreto, né? Quanto é que custa, por exemplo, tem gente que tem também quanto é que custa fazer um quarto, quanto é que custa fazer uma sala, quanto é que custa um metro quadrado de um apartamento de padrão tal, ou seja, para você ter essas noções. Obviamente que esses projetos eles vão, né, se verifica a viabilidade, né? Realmente é um projeto que tem uma viabilidade interessante, vale a pena a gente colocar para frente. Então, normalmente se vai para os projetos básicos, né? Que são os projetos que é muito comum o pessoal dizer, o que é o projeto básico, né? É o projeto para licitação, ou seja, é o projeto que eu tenho condição de fazer um orçamento, certo? Mas ainda tem detalhes de execução que não estão presentes nisso aí, certo? Então, este orçamento, esse projeto básico, ele é bem mais detalhado do que um estudo de viabilidade, em que ele vai dar as informações gerais de um projeto, tá? E as quantidades, elas são levantadas diretamente dos projetos, calculadas com base no índice de correlação, né? Quanto é que custa esse metro quadrado, quanto é que custa o preço todo, certo? E depois nós vamos para o projeto executivo, que aí a gente já vai para o detalhamento, né? E a fabricação e montagem. Então aí eu já vou detalhar, por exemplo, como é que se executa uma janela, como é que vai se executar determinada uma porta, como é que você vai executar os detalhes do piso, da parede, ou seja, aí eu vou para o detalhe, né, para a questão executiva. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter um maior número de detalhes de informação que vai possibilitar que a gente tenha uma qualidade, um refinamento nos meus quantitativos. E aí os quantitativos, eles são levantados diretamente dos projetos, levantados dos detalhes de fabricação e montagem. Então agora, por exemplo, naquele outro orçamento, eu sabia que ia ter que fazer aquela parede. Agora, eu vou ter que fazer agora, com o detalhe que vem da parede, tem outros itens orçamentários que não estavam previstos no primeiro levantamento, que agora vão estar nesse novo levantamento em virtude dos detalhes que apareceram. E por fim, a gente chama o que a gente tem de as-built, né? Ou seja, que é o conforme construído, ou seja, ao final da minha obra eu vou ter a situação de que, como é que eu construí? Eu construí de tal forma, né? Eu estava previsto de fazer essa parede aqui, mas quando eu cheguei lá, essa parede não dá certo aqui porque ela vai interromper a determinada passagem de uma tubulação. Então eu vou ter que afastá-la 10, 15 centímetros. Então eu a afasto, né, 10, 15 centímetros, e aí eu vou ter que registrar essa mudança porque ela não está de acordo com o projeto que foi concebido, né, certo? É muito comum, por exemplo, instalações. Eu previ de colocar determinada tubulação aqui, na hora que eu fui ver, não dava para passar porque, por exemplo, tinha um pilar naquele momento. Então eu mudei
a posição, né, das prumadas das instalações, eu mudei e ela, sei lá, 10, 15, 20 centímetros, e eu preciso registrar aquilo ali que a gente chama de as-built. E é um novo orçamento, né, porque agora eu vou o quê? No as-built eu vou fazer de acordo com o que foi consumido, certo? Então, ou seja, agora, isso é muito comum acontecer em obra, eu estava previsto gastar 100 sacos de cimento, gastei 110 sacos de cimento. Eu estava previsto fazer tal serviço, acabei fazendo aquele. Então, este orçamento no final é importante para que a gente possa fazer um estudo comparativo. A gente precisa entender como é que a gente orçou, como é que a gente executou e quais foram as mudanças que ocorreram ao longo do processo que afetaram o orçamento, para que isso sirva de aprendizagem para uma próxima obra, eu já leve esses conhecimentos que eu obtive naquele momento. Ok? E aí o que é importante deixar claro é que a qualidade e detalhamento das informações de quantitativa ela vai aumentando ao longo desse processo, desde a viabilidade até o as-built, ou seja, desde o momento que eu idealizei, pensei, até o momento que realmente executei a obra. Então, ou seja, um era a ideia, bastante vaga, a outra é o real, ou seja, um é o quanto eu estava imaginando que ia gastar e o final é quanto realmente eu gastei. Isso é muito importante, eu poder comparar isso aí para eu ter, no caso, um processo de melhoria contínua, melhorar o meu processo de orçamento. Isso a gente fala muito na teoria, mas muitas empresas não fazem isso, certo? Elas não fazem esse estudo retroativo de poder entender como é que isso funciona, para tentar melhorar os seus processos de orçamento. Então, muitas vezes você vê várias e várias empresas repetindo os mesmos erros de orçamento porque não criticou o processo anterior, né, de orçamento. Ok? Bom, e aí o que é importante a gente considerar é que para fazer um orçamento, a gente já falou um pouco, a gente vai entrar agora em detalhe, a gente tem dois grandes caminhos. Um é o projeto e o outro é o memorial, ou seja, um vai me dar os serviços, a quantidade de serviços, e o outro vai me dar os preços unitários, certo? Então eu preciso, a partir do projeto eu vou tirar as quantidades e a partir do memorial, né, eu vou definir quais são os serviços que vão ser realizados, os insumos que vão ser utilizados e o preço desses insumos. Por exemplo, eu tenho lá uma decisão, eu tenho lá, por exemplo, uma alvenaria a ser feita, uma parede que eu preciso fazer, e eu tenho várias opções de fazer essa parede. Eu posso fazê-la em bloco de cerâmica, em bloco de concreto, posso fazer em bloco de gesso, tá? A parede vai ser a mesma, mas a decisão que vai estar lá no memorial, ou seja, como é que eu vou executar cada serviço daquele, vai impactar no preço. Então eu preciso saber quais são os serviços que vão ser feitos e preciso definir quais são, né, as tecnologias que vão ser utilizadas, né, quais são os serviços que serão executados em cada uma daquelas etapas e dentro desse serviço definir quais são as tecnologias e depois definir, isso aí vai gerar o preço unitário do serviço. Certo? A partir do preço unitário de serviço é que eu vou poder multiplicar pela quantidade de serviço e vou ter o meu preço dos serviços junto com outras informações que seria o BDI do orçamento. Bom, o que é importante saber? O projeto executivo, lá são os projetos que vêm dos projetistas. O projetista de arquitetura, o projetista de sistemas prediais, o projetista de fachada, o projetista de estruturas, né? Eles é que vão definir como é que vão ser cada projeto que ele vai fazer, eles vão definir aquilo ali eu vou poder saber, né? Porque o que é uma planta? Né? Uma planta nada mais é do que uma leitura. Como eu leio uma partitura, né, eu aprendo, né, numa escola de música a ler uma partitura, o projeto eu vou aprender a ler o projeto. Ali em vez de você escrever, tem várias informações codificadas para que você entenda como é que você vai executar cada um daqueles serviços que foram lá definidos. Então as informações com relação a quantidades eu pego nos projetos. A informação com relação aos preços, eu vou ter lá, por exemplo, o memorial descritivo, tá? Eu vou ter normas técnicas que vão dizer, eu não posso fazer ir de encontro à norma, então eu tenho que seguir a norma, então a norma também vai ser importante. Eu tenho lá os cadernos de encargos, o que são os cadernos de encargos? Os cadernos de encargos vão dizer, como é que eu faço uma alvenaria de bloco cerâmico, por exemplo? Você faz levantar a primeira fiada, coloca argamassa, lá tem todo um passo a passo. Então aquilo ali é um caderno de encargo, certo?
Esse caderno de encargo vai definir esses serviços e aí eu posso saber qual é a quantidade de insumos que eu vou ter. A partir dos preços dos insumos, que vão estar, nós vamos mostrar depois, nas composições dos custos, nós vamos ter o preço unitário do serviço. Pego o preço unitário de serviço pela quantidade de serviço, vou ter o preço do serviço, ou seja, pego lá a quantidade de alvenaria, tantos metros quadrados, 1000 metros quadrados de alvenaria. E custo, pego lá o preço, o custo da alvenaria está R$100 o metro quadrado de alvenaria. Eu vou ter, e eu multiplicando um pelo outro, eu vou ter 100 mil reais de custo de alvenaria. Ok? Então esse vai ser, aí pronto, esse é o custo que eu tenho de alvenaria. Quando eu junto com o BDI, que também nós vamos trabalhar aqui o cálculo do BDI, que é justamente definir quanto o que é BDI? É bonificação e despesas indiretas. É uma porcentagem ou são valores que eu coloco para cobrir despesas que não estão previstas. Então eu coloco um BDI de 25%, 30%, que é para garantir, nesse também está meu lucro e tudo, a execução do serviço. Porque por mais bem feito que eu faça um orçamento, sempre vão aparecer despesas extras ou despesas que você não previu. Então você precisa ter isso aí como uma segurança. Você nunca vai ter um orçamento totalmente fechado sem ter esse valor. Obviamente que quanto mais eu conseguir colocar e não depender de porcentagem do BDI, melhor. Porque aí também quanto mais menos detalhado for o meu BDI, mais arriscado ele é para mim, certo? Então, preço unitário, quantidade de serviço, multiplicado pelo BDI, vai dar o meu orçamento final. E aí eu tenho o orçamento, na realidade, o que é o orçamento? Ele vai ser a soma dos preços de cada serviço. No final eu vou somar o preço da alvenaria, o preço da estrutura, o preço do revestimento, o preço do piso, e aí por aí vai, e eu vou ter lá o meu orçamento final do meu trabalho. Ok? Bom, e como eu já mencionei, aqui nós temos lá, o orçamento nada mais é do que quantidades físicas versus custos unitários, mais previsão de contingência, certo? O que é essa previsão de contingência? É o que nós já mencionamos. Existem vários problemas que podem acontecer em obra que não estão previstos. Por exemplo, eu posso ter aqui um inverno em Fortaleza, daqueles que passa um mês parado. Tá? Minha mão de obra está lá parada, não pode executar porque está dependendo da chuva. Ou vai diminuir bastante a produtividade porque só vai poder fazer serviços cobertos. Então, como é que eu ia prever essa chuva? É uma contingência. Então, eu tenho que ter uma certa reserva para poder cobrir isso aí. Tá? Já aconteceu, por mais previsão que tenha sido feito, mais estudo que tenha sido feito daquele projeto, quando ele chegou, determinado serviço não tinha sido previsto. Aqui teve um caso, uma obra, em que foi feita toda a sondagem. Aquela sondagem lá deu que o solo era bom, ou seja, a minha estrutura seria uma estrutura simples. Na hora que eles foram escavar, quando eles tiraram assim, boa parte da areia, viram lá que tinham pedra. Que ali era matacão de pedras, que por uma infeliz, não sei, feliz ou infeliz coincidência, na hora que eu fiz o estudo de sondagem, que eu coloquei o trado, ele passou entre duas rochas e lá pegou terra, certo? Então, o cara não errou, foi os caras tinham que jogar na loto, na loteria, porque foi o cara lá, na hora que ele cavou. Então, aquilo ali, na hora que ele abriu, uma fundação que seria X, foi 2X ou mais, porque aí eu tive que usar dinamite, para tirar aquele matacão, e ainda com todo, por exemplo, dentro da cidade. Então, tem todo um cuidado de se usar dinamite dentro de cidades, por uma questão de risco, e até pelo impacto que geraria, por exemplo, nos prédios vizinhos. Então, o projetista, ninguém estava esperando aquilo ali. E ainda foi feito o estudo correto, mas estatisticamente ele caiu na questão das contingências. Então, eu preciso ter isso aí, certo? Essa previsão de contingência, porque senão eu posso inviabilizar uma obra se acontecer alguma coisa fora do previsto. E como eu vou trabalhar com uma obra que dura lá 24, 36 meses ou mais, então eu vou ter o risco de contingências ao longo dessa obra é muito grande. Então eu preciso ter esse cuidado especial com relação às contingências. Tá? Bom, então agora nós estamos aqui encerrando essa primeira parte, nós falamos aí
genericamente, em tese, a respeito do processo de montagem de um orçamento, de uma forma muito superficial, é apenas para vocês terem uma noção ainda muito simplória, muito simples de um orçamento, e nas aulas posteriores nós entraremos com mais detalhe sobre essas questões que dizem respeito ao orçamento. Muito obrigado.